Oi, gente. Boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua, uma das facetas desse canal. E eu vim aqui hoje para mais um Entre Mitos e Realidade, que eu tô trazendo, aos pouquinhos aí, as cartas do Tarot of the Divine, que é o tarotzinho da minha vida, e trazem algumas reflexões, algumas curiosidades muito bacanas pra gente aí pensar em como isso afeta a gente, em como as histórias são passadas ao longo do tempo, como algumas coisas permanecem, outras se transformam, né? E pra hoje eu vim contar a história de Édipo, que é aqui no tarô mitológico. Tarô mitológico, bom, é que o tarô mitológico também é das cartas gregas, né, das divindades gregas. E Édipo tem um rolê todo lá da Grécia. Enfim, 9 de espadas do Tarot of the Divine. E então bora lá, né, que essa é uma história um pouco mais comprida e eu vou tentar dar uma resumida aqui sem deixar as partes importantes de fora. Tudo começa que o rei estava há um tempo sem ter filhos e ele estava muito preocupado com isso. Então ele foi se consultar com o oráculo de Delfos. E amanhã a gente vai ter um vídeo falando sobre oráculos. É por isso que eu tô trazendo esse mito hoje. E amanhã não, gente, porque eu não posto vídeo todo dia. O próximo vídeo, depois desse, é sobre oráculos. Entendeu? Perdida. Pra ver, né, o que o oráculo tinha a falar, porque que ele não tava conseguindo ter descendentes, quem que assumiria o reino dele se ele não tivesse filhos. Entende? E a moça do oráculo falou pra ele que o filho que ele tivesse mataria ele e acabaria se casando com a esposa. Pouco tempo depois, a esposa dele estava grávida e aí ele decidiu que era melhor matar o filho, né? Porque se o filho ia crescer e matar ele. E a esposa meio que concordou com isso, porque ela também não queria o esposo morto e acabar casando com o filho dela. Então eles deram a criança, né, o bebê, para um serviçal, para ele levar até as montanhas e abandonar lá para a natureza fazer o serviço. Se é que vocês me entendem. Só que o funcionário deles ficou com dó do bebê. Aí ele pensou, que mal vai fazer eu dar a criança pros fazendeiros? Os fazendeiros vão cuidar da criança, ele nunca vai saber quem foram os pais. É um bom plano e assim eu não tenho que deixar ninguém para morrer sem peso na consciência. Os fazendeiros sabiam que tinha um outro casal de reis. Eu adoro essas quantidades de história com tanto rei. Eu fico pra morrer. Mas enfim, sabia que havia um outro casal de reis que não podia ter filhos e queriam muito uma criança. Então, eles levaram Édipo até esse casal. É que eu lembrei do fato do nome dele, de Édipo, porque o pai Édipo, ele meio que significa pés inchados, sabe? Significa edema. É por isso que ele recebeu esse nome, porque o pai dele quebrou os pés e os tornozelos do bebê para ele não conseguir engatinhar. Então sim, antes de abandonar o filho para morrer, ele resolveu quebrar os pés da criança para a criança não conseguir fugir e andar. Bacana, né? Um pai desses. Enfim. E daí esse casal de reis que adotou ele deu Édipo porque na língua inglesa existe uma conexão com a palavra edema, que significa inchaço. Édipo cresceu de boa, felizão, muito bem cuidado, se desenvolveu super bem. Até que chegou um forasteiro na cidade que tinha dons de vidência e falou pra ele que ele era bastardo,
que ele não era filho dos pais dele. E também falou que Édipo mataria o pai e se casaria com a mãe. Aí ele confrontou os pais. Tipo, eu realmente sou filho de vocês? Aí os pais falaram, sim, você é. Não querendo cumprir com o destino que esse vidente tinha falado para ele resolveu ir embora da cidade, contra a vontade dos pais. Porque ele não queria matar o pai dele e não queria se casar com a mãe dele. Coerente. Ele foi embora para evitar esse destino. E depois de uma longa caminhada, ele chega numa encruzilhada. E ele cruza com quem? Com o pai de verdade dele. Aí rola toda uma briga para ver quem é que tinha o direito de passar primeiro. E ele acaba matando o rei. Que ele não sabia que era rei e não sabia que era o pai dele. E daí, matou o rei, seguiu a viagem dele e passou por uma esfinge. Aí a esfinge falou, né? Se você adivinhar, responder o meu enigma, eu deixo de atormentar a cidade ou você pode passar em paz. Aí a esfinge perguntou, o que pela manhã anda com 4 pernas, pela tarde 2 e pela noite 3? Aí ele falou o homem, né? Na infância ali, no nascimento ali, na criança ele engatinha, depois ele cresce e anda sobre 2 pernas e na velhice ele anda com 3, tem a bengala. Aí a esfinge foi embora, falou muito bem pra ele e seguiu com a vida. Enquanto isso, dentro do reino onde ele nasceu, do qual ele era herdeiro, o irmão da rainha prometeu a mão dela para quem livrasse a cidade da esfinge. E com isso, a recém-viúva e o reino teriam o seu rei. Ou seja, ele não sabia que ele tinha matado o rei e ele não sabia do enigma, que ele se casaria com uma rainha por ter resolvido o enigma. E ele acabou se casando com a mãe dele. E passaram muitos anos juntos, eles tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E com o tempo a cidade começou a ser infestada de pragas. Aí eles consultaram um vidente e falaram que para livrar a cidade das pragas era preciso ser levado à justiça quem matou o rei, o pai do Édipo. Ele, não sabendo que ele mesmo tinha matado o rei, falou, beleza. Aí o vidente olhou pra ele, não é uma boa ideia fazer isso não, meu filho. Mas ele falou, não, você disse que para livrar o meu reino das pragas eu preciso levar à justiça, condenar quem matou o rei, então bora lá. E o vidente não faz isso não, criança. Até que ele descobriu como o rei tinha morrido. E caiu a ficha de quem ele tinha matado. Aí retornou para ele, com esse vidente, a história de que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Aí ele falou, não, os meus pais estão seguros lá e tá tudo certo. Eu saí de casa para não fazer isso. Até que caiu a ficha da rainha. De tipo, de onde é que você é? Que idade que você tem? E ela percebeu que ele era filho dela. Chegaram notícias da morte do pai adotivo de Édipo. E junto com as notícias, a mãe confessava que ele era adotado. Que daí deu um marco total da crise, né? Ele percebeu que ele tinha matado o pai dele e casado com a mãe dele. Que nem os videntes falaram. Aí, aqui, já começa a ter conflito de informações.
porque alguns mitos dizem que a rainha se enforcou, outros mitos dizem que a rainha só enlouqueceu, outros mitos dizem que a rainha ficou muito mal, mas seguiu com a vida. Alguns mitos dizem que Édipo furou os próprios olhos e também se matou. Outros que ele se colocou em exílio para livrar a cidade das pragas. E daí ele tinha uma filha dele que acompanhou ele nesse exílio, até que ele morreu de velhice em outro lugar. E ninguém nunca mais da cidade ouviu falar dele. E tem vários finais para essa história. Eu não sei não sei precisar para vocês qual é o certo, né? Mas em nenhum deles a história acaba bem. Então assim, né? E aqui eu acho que o primeiro ponto que eu posso trazer para vocês é essa ideia de controle. Édipo mudou toda a vida dele para fugir de algo achando que ele estava no controle da situação, que assim ele poderia evitar o destino que tinha sido revelado a ele. Só que justamente tentando evitar o destino que foi revelado a ele, foi como ele caiu nesse destino, né? E essa história para mim, ela vem muito assim marcante, como se as pessoas tivessem feito decisões diferentes, né? Como essa coisa de escolhas, ela é tão marcante, porque se o pai não tivesse se consultado com o oráculo e a mulher dele engravidasse e ele criasse a criança normalmente, será que o filho mataria ele? Se mesmo sabendo do destino, ele tentasse manter a criança por perto para fazer algo diferente, será que a história não seria diferente? Se ele mesmo não tivesse dado cabo da própria criança, será que a história não seria diferente? Porque ele teve coragem de quebrar os pés de um bebê. Então, aí a gente vai para os pais, né? Os pais adotivos de Édipo. Será que se na hora que ele tivesse confrontado os pais, eles falassem sim, você é adotado, será que a história não teria sido diferente? Então, existem tantos pontos nessa história que se a ação de um dos personagens fosse diferente, fosse falar uma verdade, fosse explicar alguma coisa, todo o desenrolar poderia mudar, sabe? E ainda assim, cada um achando que estava fazendo certo, cada um achando que estava fazendo o melhor, seja para se proteger ou proteger o outro, ainda assim os fatos não conseguiram ser evitados. Isso também traz pra gente aquela reflexão, né, de tipo, o que é destino? O que é imutável? O que realmente está determinado para acontecer? O quanto as nossas escolhas influenciam naquilo que acontece na nossa vida? O quanto um oráculo, uma resposta que vem da espiritualidade, muda e direciona os nossos caminhos. Quando a gente busca uma informação de um oráculo, o que a gente vai fazer com essa informação? A gente realmente quer ouvir a resposta que a espiritualidade tem para trazer? Ou a gente quer uma massagenzinha no ego ou alguma coisa assim? Entende? Então, é muito sobre isso, sabe? Até mesmo os nossos conselhos, nas nossas conversas. Como é que a gente direciona as pessoas, como é que a gente influencia a vida das pessoas à nossa volta. Com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expressa, com olhares, com comportamentos, sabe? Se as pessoas que foram alertar Édipo, se ele tivesse acreditado nessas pessoas de cara,
Talvez ele não precisasse passar por tudo isso. Será que ele ficaria bem se ele acreditasse? Porque se ele soubesse que os pais adotivos dele eram pais adotivos, ele não precisava se preocupar em matar o pai e casar com a mãe. Não precisava se preocupar em fugir disso, né? Então são vários nuances aí de como a gente se deixa levar pelo que a gente escuta de fora. Sobre como o ambiente à nossa volta influencia, né? Nossos comportamentos, nossas decisões, nossas atitudes. Enfim, é muito interessante como a história se cumpriu com toda essa inconsciência. Então, ele sabia dos fatos, o cru dos fatos, ele tinha ciência. Mas ainda assim, o desenrolar da história, das minúcias, as nuances, acabou chegando naquele mesmo resultado. Muitas vezes, né, as pessoas não vai por aí, não faça isso, a nossa própria intuição. E ainda assim, existe mas eu sei o que vai acontecer, eu sei o resultado final. Mas e o caminho? Será que não tem caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar? Será que o desfecho vai ser sempre o mesmo? Será que não existem umas rotas alternativas que podem fazer a gente virar essa chave, virar esse resultado final, virar essa perspectiva? Então, assim, para esse mito eu tenho só especulações. Só várias perguntas lançadas, né? Porque a história em si é bizarra. Não é uma história fácil, não é uma história com um final feliz. Acaba com ou a família toda morta, ou metade da família morta e outra metade louca. São os finais que são trazidos para esse mito. E é isso, sabe? Quanto você dá de valor para aquilo que é dito fora e silencia aquela voz sábia que vem de dentro. Existe esse ponto também. Apesar de não ter nada no mito de intuição, de uma voz interior que fale algo, na vida a gente tem. Quantas vezes a gente não para pra pensar, putz, se eu não tivesse ouvido fulano ou ciclano e tivesse ouvido aquilo que eu senti, talvez eu não teria passado por tal coisa. Então acho que fica essa reflexão, até como os próprios pensamentos, né, muitas vezes apavoram a gente, colocam medo, inseguranças na gente. E a gente acaba sempre agindo num mesmo padrão, que se talvez a gente mudasse um comportamento, mudasse uma perspectiva, mudasse uma forma de falar, os resultados podiam ser diferentes. Porque o 9 de espadas no tarô, ele traz essa questão muito forte da preocupação, de noites não dormidas, de uma ansiedade muito latente. E muitas vezes a gente acaba agindo pelo medo. A gente deixa que a nossa mente nos conduza pelo caminho do medo. E o quanto geralmente isso não traz bons resultados, né? No geral. Quantas vezes a gente não se priva de viver alguma coisa porque a gente tá com medo de tentar, porque a gente tá com medo do julgamento, porque a gente tem medo das consequências, porque a gente tem medo de não conseguir sustentar a situação. Porque muitas vezes nós evitamos coisas boas ou por ter medo de não merecer, medo de não dar conta, medo de não ser valioso bastante para viver isso. Então, também são alguns pontos que entram aqui mais nessa reflexão que o próprio arcano traz pra gente. O mito de hoje foi um pouco mais pesado,
babadeiro, né? E já adianto vocês que tem mitos que são bem intensos aí. E é isso, gente. Como é que esse mito ressoou pra você? Você já conhecia ele? É um mito mais conhecido, né? Existe aí na psicanálise um termo, né, sobre... Eu esqueci a palavra agora, mas recebe o nome de Édipo, né, no nome. Complexo de Édipo, acho que é. Algo nesse sentido. E é isso, gente. Comentários, conclusões, reflexões, pontuações, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser uma conversa mais particular, não quiser expor nada aqui no YouTube, né, porque fica público, você pode ir lá no chat, nos instas. Instas, porque aqui embaixo você encontra o link do @ do Inconscientes Lunares, tá? Aqui tanto eu ou Lua Púrpura vamos estar aí respondendo vocês. E encontra os nossos perfis particulares, então se você quiser falar com ela ou quiser falar comigo mais diretamente, pode ir nos nossos arrobas, tá? É isso pra hoje. Um beijo e até a próxima.